já é de manhã, são 2h15 da madrugada, e eu entro nesse momento, aí no seu lar, onde você está, o livro de Salmos 121, que diz: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Salmo 120. Na minha angústia clamo ao Senhor, e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Que te será dado, ou que te será acrescentado a língua enganadora? Setas agudas do valente, brasas vivas de zimbro. Ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Sou pela paz. Quando, porém, eu falo, eles teimam pela guerra. O Salmo 121 é o Salmo de Davi. E Davi olhava para os montes, cercado pelos montes, e ele, em terra plana, desesperado, como todos nós fazemos quando nós estamos passando por momentos de dificuldade, nós olhamos, nós levantamos nossa cabeça para cima, nós falamos com Deus e nós imploramos a misericórdia do Senhor para que Ele nos ouça, para que Ele responda a nossa oração, para que Ele entre com providência, que Ele intervenha. E Davi estava nessa mesma situação. Ele olhava para os montes e não via solução. Ele olhava para aquela situação gigantesca, né, à mercê de uma guerra, à mercê de perder uma batalha. Mas naquele momento, como todos nós passamos, nós olhamos, nós somos tendenciosos, nós tendemos a aumentar o problema, a potencializar o problema. E quem sabe você diga: Mari, tu não sabe o que tu está dizendo, como é que tu vai me dizer que eu estou aumentando o meu problema? Quando nós potencializamos um problema, por mais que ele esteja assim exposto, por mais que ele esteja nos cercando, por mais que ele faça parte da nossa vida, nós não podemos potencializar os problemas. Porque quanto mais nós potencializarmos, maiores eles se tornarão. E nós ficaremos diminuídos diante da situação. É como alimentar 2 cachorros. Você pode ter um pitbull e um vira-lata. Se você alimentar mais o vira-lata que o pitbull, ele vai morrer. Ele vai definhar. Então, aquilo que nós damos mais prioridade, aquilo que nós potencializamos mais, é aquilo que vai aparecer, aquilo que vai gerar, vai criar uma grande proporção, ele vai ficar maior. Então, não olhe para essa situação que você está vivendo. Realmente não tem como não olhar, porque a gente está vivenciando, todos nós, nesse mundo, nós estamos vivenciando as mesmas coisas. É essa pandemia que veio para desestabilizar toda uma nação, desestabilizar nações, o mundo inteiro. E quem está lucrando com isso? A elite do poder. Mas nós estamos aqui na base dessa pirâmide, muitas vezes sendo manipulados, fica em casa, sai, bandeira vermelha, bandeira amarela, bandeira laranja.
E nós estamos nesse meio sendo que, como que domesticados, né? Como um cachorrinho entra, sai, né? Entra dentro de casa, sai. E em tudo isso, ainda como se isso não bastasse, ainda vem a situação do fica em casa, né? Onde nós estamos nos afastando cada vez mais. E isso tem gerado uma situação muito difícil na humanidade. Isso tem gerado suicídio. Nós estamos no Setembro Amarelo. O Brasil está em quinto lugar no ranking de suicídios. E não é para menos. As pessoas estão desesperadas. O alimento subindo de preço. E qual é a solução de tudo isso? A solução está em Jesus. Eles querem tirar Jesus das escolas, querem tirar Jesus, querem fechar as igrejas, eles querem tirar Jesus da história, eles querem tirar aquilo que é a solução para os nossos problemas. As pessoas correm de um lado para o outro, batem de porta em porta, mas Jesus é a solução. Não existe outra solução, outra saída. E é tão simples, é ao alcance das mãos. É dobrar os joelhos, é se render como pecador e reconhecer todos os pecados, confessar, dizer, Jesus, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e falar para Deus, eu traí, eu pequei, falar tudo para Deus, quem você é, eu sou uma pessoa falsa, eu sou uma pessoa irada, eu sou uma pessoa colérica, eu sou uma pessoa agressiva, eu sou uma pessoa falsa, eu sou uma pessoa mentirosa, eu sou uma pessoa manipuladora. É falar para Deus, Deus já sabe quem você é. Talvez você que não tenha conseguido olhar para dentro de si e descobrir a pessoa que realmente você é. E no momento que você jogar esse lixo fora, no momento que você abrir, rasgar o teu coração diante de Deus, a palavra de Deus diz, rasga o teu coração e não as tuas vestes. Então rasga o teu coração diante de Deus e diga para Deus, Deus me socorre, me dá uma saída. Todos nós estamos no mesmo barco, todos nós estamos vivenciando as mesmas coisas. Mas Jesus é a salvação, Jesus é a saída. E eu quero nessa noite te falar que Jesus vem buscar um povo. É uma utopia? Parece uma utopia? É interessante que toda a humanidade acredita em OVNIs, né? Acredita em seres extraterrestres, em aliens, e pode até vir por aí mesmo. Mas algo que está para acontecer, que ninguém fala, é que o mesmo Jesus que morreu e ressuscitou, ele prometeu vir buscar o seu povo. Ele prometeu vir resgatar o seu povo. E o que Jesus falou, tudo que ele falou está se cumprindo nos nossos dias atuais, ao pé da letra, como se diz. Nós cristãos temos o privilégio de servirmos um Deus, que tudo que ele escreveu aqui, ó, nesse livro, essa Bíblia é velhinha, mandei uma amiga fazer esse trabalho bonito, amo essa Bíblia. Mas tudo que está escrito aqui há mais de 2000 anos, ou há 2000 anos, está se cumprindo ao pé da letra. Um livro tão antigo, um livro criticado, mas o livro mais vendido. Um livro tão antigo, julgado, chamado de retrógrado, mas o livro mais atual. Pense bem comigo. Se tudo que ele falou está se cumprindo agora, o que ele prometeu de vir buscar o seu povo, você acha que ele não vai cumprir? Então, querido, querida que estão me ouvindo, quem sabe você está desesperado e você teve acesso a essa live. Venha para Jesus. Cristo está te chamando. Talvez você diga assim, mas Mari, quem é Jesus? Quem é Jesus? Jesus é o Filho de Deus. Muitos acreditam em reencarnação, mas não acreditam que Jesus encarnou e veio a esse mundo para morrer pelos nossos pecados. Ele se fez maldito por nós.
Ele foi concebido pelo Espírito Santo. E ele veio para experimentar as nossas fraquezas. Ele foi tentado, mas não pecou. Ele foi puro, ele foi fiel até o fim. Ele veio com uma missão de resgatar o homem, de abrir a oportunidade para o homem, para que ele pudesse se sentir arrependido dos seus pecados. Porque no Antigo Testamento, cada vez que você pecasse, você tinha que sacrificar um animal. E Deus não se agrada de sacrifício de animais. Então ele envia o seu único filho para morrer por nós. Porque sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecados. E Jesus veio e morreu por nós, ele foi torturado, ele foi morto. Mas nós estamos tão acostumados a assistir cenas de guerra, cenas de morte na televisão, que falar que Jesus morreu e foi torturado até a morte parece uma coisa tão insignificante, tão sem propósito. Mas ele morreu para me salvar, ele morreu para te salvar, para te resgatar dessa situação que você está vivendo. Essa situação de drogadição, de alcoolismo, de complexo de inferioridade, de depressão. E uma das coisas que eu quero te dizer, a depressão, a maior causa da depressão, o cerne da depressão é a falta de perdão. É a ingratidão. Você se mantém vivo por tanta medicação que toma, você só dorme se tomar medicação, você só acorda se tomar medicação, você tem que tomar medicação para controle do humor, por conta da bipolaridade, tem que tomar medicação para se sentir melhor, para se sentir feliz, para poder trabalhar, para poder ter ânimo. Mas o que precisa ser tratado mesmo dentro do seu coração, que é o perdão. Nenhum profissional, eu acredito que é difícil um profissional bater nessa tecla até que o seu cliente, o seu paciente se resolva, que ele consiga largar as amarras da mágoa, da amargura, e romper com essas raízes tão profundas que machucam a alma, que machucam o coração. O que leva à depressão, o que leva à angústia, o que leva ao suicídio, começa muitas vezes lá na infância, os abusos, agressão física, agressão emocional, abuso sexual, estupros, coisas que não foram tratadas, coisas que não foram resolvidas, coisas que estão guardadas, abortos que foram feitos, estão escondidos, não foram confessados, a alma não foi tratada, a dor de todas essas situações horríveis não foram tratadas, não foram resolvidas, não foram trabalhadas. E aí a gente olha para esse mundo, aí vem o que a gota d'água final, porque olha para esse mundo, a situação que está esse mundo, para onde esse mundo caminha, e aí o que se pensa? Eu estou desempregado, perdi tudo mesmo, eu vou acabar com a minha vida. Mas não é isso que Cristo quer para ti. Jesus tem vida e vida com abundância. Você precisa conhecer Jesus. Jesus é a única saída de tudo isso que está acontecendo. Ele é a solução. Ele é a solução de tudo aquilo que você passou a vida inteira procurando, batendo de porta em porta, mas às vezes por conta dos outros, você não foi na fonte que é Jesus, que é o Criador. Olha para esse céu. Como é que a gente vai acreditar que foi um Big Bang que deu vida a um ser humano tão complexo como o nosso, com livre-arbítrio, com sentimento, com desejo de escolha, né, com livre-arbítrio? Um ser tão complexo que há milênios se estuda o corpo humano, nunca se chega a um denominador final, sempre tem coisa nova para se aprender. Então, venha para Jesus, venha conhecer Jesus. Será que não custa nada, ele não te cobra nada? Não olhe para a religião, a maioria das religiões, elas estão corrompidas. Eu sempre perguntei para Deus por que existia tantas religiões e tanta corrupção. Parece que a corrupção cresceu à medida que cresceu as religiões. Por quê? Porque a religião, não são poucas as religiões sérias. Existem religiões sérias. Existem instituições sérias, realmente preocupadas com o ser humano, preocupadas em viver o cristianismo como ele é na prática.
Mas o que eu te convido nessa noite, nessa madrugada, é não olhar para a religião, mas olhar para quem é Jesus, olhar para o que ele fez por ti. É isso que importa, é isso que interessa. Não deixe de ir na tua igreja por causa de A ou B. Faça a sua parte, se desenvolva, né? Aproveite as oportunidades que ainda nos restam. E se envolva com a obra de Deus, evangelize, não perca a oportunidade. Mas o principal, dobre os teus joelhos, comece a priorizar esse momento de oração com Deus. Quando a gente fala de oração, a gente pensa numa coisa tão religiosa, né? Mas a oração ela é tão profunda, porque é falar com Deus, é conversar com Deus, é falar das nossas necessidades, não é ficar repetindo a mesma coisa, porque se o cérebro nem processa o que a gente está falando quando há muita repetição. Mas a gente precisa abrir o coração e falar para Deus o que nós estamos sentindo. Nós precisamos abrir o coração e falar para Deus o que nós somos, quem nós somos. Quantas vezes eu cheguei para Deus e Deus, eu sou tão irada, eu sou tão colérica, eu já fui tão falho, Senhor. Muda a minha vida. Eu não tenho capacidade de mudar, eu não tenho capacidade de enxergar os meus defeitos, me ajuda. Quantas coisas que foram tratadas na minha vida, quantas coisas que foram modificadas na minha vida foi transformada porque eu comecei a abrir o meu coração para Deus. Eu comecei a falar para Deus o que eu queria, como é que eu queria o meu casamento, como eu queria que o meu esposo fosse. E Deus foi mudando. Hoje eu olho para trás e vejo tantas coisas que eu venci, que hoje eu olho para trás e eu acho que eu não sei como é que eu cheguei até aqui. Mas por quê? Porque eu aprendi a confiar em Deus. E fé não é pensamento positivo como o mundo atual ele prega, né? Como o mundo atual ele se revela pensamento positivo. Se pensamento positivo resolvesse, o mundo estava ganho, né? Porque quem não quer viver bem? Quem não quer estar feliz? Quem não quer dar certo na vida? Todos querem. Mas pensamento positivo não resolve, porque é um sentimento que é de mim para mim, de eu para eu, sei lá. É bom porque a gente se torna mais altruísta, né, mais confiante, mas vai ter momentos que a gente vai desfalecer, porque é uma força que ela se reproduz dentro de nós mesmos, por nós mesmos, né? Mas do jeito que nós vivemos nesse mundo, do jeito que nós somos atacados nesse mundo constantemente, a gente precisa de uma força superior. Só que essa força superior nós somos testados por quê? Porque nós não a vemos. Agora me explica uma coisa, tem 2 pessoas nos assistindo e eu fico muito feliz. Agora eu faço uma pergunta para vocês. Faltou gás na minha casa, eu já passei por essa experiência 2 vezes. Uma com 10 anos de idade e outra depois de casado. E agora eu estou passando por uma situação parecida, mas as que mais ficaram, assim, que foram chocantes para mim foram essas 2 vezes. Eu vou contar da última. Faltou gás na minha casa, eu não tinha dinheiro, meu esposo trabalhava, mas o patrão nunca pagava. E faltou o gás, e eu me comprometi, eu e meu esposo, de nós não pedirmos ajuda para ninguém, nem para o meu sogro que morava nos fundos. Meu sogro tem condições de nos ajudar, meu Deus. Mas nós casamos e nos comprometemos de não pedir. Meu esposo foi trabalhar, e eu já tinha o gás, já estava deitado, né? E eu coloquei a mão no gás, em cima do gás, e assim orei, se Deus, assim como o Senhor colocou o gás dentro do botijão, quando eu tinha 10 anos de idade, que a minha mãe colocou a mão dela em cima da minha, e pediu para o Senhor colocar gás dentro do botijão, eu faço a mesma oração nessa hora, Senhor, porque eu quero depender de Ti, mas eu não tenho condições de comprar o gás. Eu digo, Senhor, eu para mim é impossível, parece que nada vai acontecer, mas eu sei que para Ti nada é impossível, porque Tu és Deus que do nada faz tudo. E eu fui fazer meu serviço, chegou a hora de fazer o almoço, fui fazer o almoço, meu esposo chegou, e olhou o gás, voltou e disse assim, tu não te aguentou, né? Foi pedir pro pai, né? Eu disse, não pedi. E até eu me assustei, porque eu não tinha me dado conta. E ele, mas como que tu tá essa chama azulzinha aí, essa chama grande aí? Eu disse, olha, amor, eu não pedi. Ah, tá bom, ele disse. E veio pro quarto não acreditando. Daí ele disse, eu vou lá conversar com o pai, você pode ir, se tu vai, pode perguntar, não fui falar com teu pai. E ele, mas o que aconteceu? Daí eu contei que eu tinha orado. Então, queridos,
Quem é esse Deus que a gente não vê, mas ouve a oração e coloca gás dentro do botijão que durou 9 meses? E o gás só faltou o dia que o meu esposo recebeu um pequeno adiantamento, né, que era R$ 50, mas exatamente o adiantamento que ele recebeu era o valor do gás na época. Então, eu fui curada de ascite, que é a barriga d'água, no dia que eu fui fazer a primeira drenagem. O doutor marcou tarde, 9h30 da noite, porque era um procedimento bastante doloroso, não podia ser com anestesia. Quando ele foi fazer o exame, ele não acreditou, tinha de 800 e poucos ml, tinha menos de 25. E os meus exames de antígeno, que é o nível de células, que é medido ao nível de células cancerígenas no sangue, estava totalmente desequilibrado, alterado. E faz 5, 6 anos que Jesus me curou. Jesus me curou de nódulos mamários, eu tinha nódulos calcificados na axila e na mama. Eu tenho marquinha de uma cicatriz, de uma cirurgia que eu nunca fiz, bem fininha. Então, como que eu não vou crer nesse Deus? Como é que eu não vou confiar nesse Deus? Então, o momento que nós estamos vivendo não é momento de a gente ficar parado olhando para a situação, porque ela vai piorar, mas a gente tem que aprender a confiar em Deus. Aí você vai me dizer, mas como é que eu vou confiar em Deus se tu está dizendo que tudo vai piorar? Mas é aí que a nossa confiança ela é provada, ela é testada. Quantos cristãos, imagina se eu fosse pensar em quantos cristãos são mortos por dia, mais ou menos 8 cristãos são mortos por dia. Se eu fosse pensar nisso, eu não era cristã, eu não estava aqui essa hora da madrugada, né, querendo orar e abençoar a tua vida. É que você vai dizer, mas puxa, se Deus permite que os filhos dele morram, mas o que é o mais importante? É a vida terrena ou a vida eterna? Para você isso é loucura, mas a vida eterna, ela existe, e nós vamos nos deparar com ela querendo, mais cedo ou mais tarde, de qualquer jeito, nós vamos nos deparar com ela. Algum instrumento, alguma ferramenta Deus vai usar para que a morte chegue até nós. Ninguém vai escapar disso. Agora, Jesus está para voltar. E ele também pode te chamar, ele pode me chamar, nós precisamos estar prontos. Nós não podemos ficar em cima do muro. Nós temos que nos decidir o que nós queremos. Se nós queremos a fé, né, ou somos uma Maria vai com as outras, né, que vai atrás de tudo que é filosofia, de tudo que todo mundo diz que dá certo. Vem para Jesus, não perca mais tempo. Vem desfrutar ainda. Ainda há tempo de você desfrutar da presença de Deus, de você ter uma nova vida, de você ter a paz que você tanto procura. É ao alcance das mãos, é uma coisa tão simples. Mas às vezes a arrogância do nosso coração, né, o orgulho não deixa a gente se aproximar de Deus. Largue o orgulho de lado e venha para Jesus. Eu quero orar com você nessa noite e eu quero ministrar sobre a tua vida a bênção, a paz, a alegria que Deus tem para ti. Se você tem pensado em tirar a sua própria vida, quem sabe você tem, sei lá, buscado subterfúgios, se cortando, olha para dentro de si antes de cometer essas coisas. E comece a pensar nas pessoas que te magoaram lá atrás e que você não conseguiu perdoar. E pense o seguinte, perdoar é decisão, é inteligente. Quem perdoa é muito mais abençoado do que quem recebe o perdão. Porque quem perdoa se livra de cargas, se livra de pesos descomunais que nós não temos capacidade, condições de carregar. Reveja isso. Se você quiser deixar o seu e-mail para mim depois terminar essa live e voltar aqui para a gente conversar, a gente pode conversar. Eu quero fazer o que for possível para te ajudar. Porque eu tenho a solução. Eu posso não ter uma casa maravilhosa, mas algo que eu tenho que ninguém pode tirar de mim é a paz. É a paz que excede a todo entendimento. É a paz que no meio das lutas, no meio das adversidades, no meio do olho do furacão, essa paz ela permanece e ela se faz mais presente ainda. É difícil de entender, né? Mas é essa paz que eu quero que você conheça, que você desfrute. Então eu vou pedir que você feche os seus olhos nesse momento. Coloque a mão no teu coração, né, como um símbolo de fé, de confiança, e ore comigo. Se você não aceitou Jesus, repita agora o início dessa oração, e depois eu vou estar ministrando sobre a sua vida. Oramos. Pai,
Em nome de Jesus, eu chego na tua presença nessa hora. E eu peço, Senhor, que o Senhor ouça a oração das pessoas que vão ouvir essa live. Agora elas vão estar fazendo, Senhor, essa confissão de fé. E que o Senhor as receba e que elas sejam, Senhor, morada, templo do Espírito Santo. Porque é o teu Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que consola e conforta os nossos corações. É o Espírito Santo que nos ensina todas as coisas, tudo que nós pedimos para Ele nos ensinar, Ele nos ensina. Então, nesse momento, Senhor, eu vou fazer uma oração de confissão com os meus irmãos, com os meus amigos que estão participando dessa live. Pai, ore comigo agora. Em nome de Jesus, eu reconheço que Jesus nasceu da Virgem Maria, concebido pelo Espírito Santo, e que ele veio em carne, que ele cumpriu toda a lei, e que ele cumpriu aquilo que ele se propôs a fazer, que é morrer para pagar os meus pecados. A condenação era minha, aquela cruz era minha. Mas o Senhor quis morrer no meu lugar e assim me dar acesso a estar na tua presença. Senhor, perdoa os meus pecados da mocidade, da adolescência, pecados da fase adulta, pornografia, alcoolismo, drogadição, mentira, engano, manipulação. Eu peço perdão, Senhor, porque eu não mereço a tua misericórdia, eu não mereço o que o Senhor fez por mim, mas eu sei que o Senhor derramou seu sangue inocente porque me amava, e o Senhor me ama ainda. E eu quero nessa noite, nessa madrugada, eu quero, Senhor, receber o teu perdão. E eu aceito o teu chamado, e te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Lava-me no teu sangue, Jesus, porque o teu sangue nos purifica de todo pecado. Recebe a minha vida, Senhor. Transforma. Faz de mim, Senhor, em mim a tua vontade. Agora conduz o meu caminho através do Espírito Santo, para que eu entenda e compreenda a decisão que eu tomei nessa madrugada. E que eu possa seguir nesse caminho, Senhor, com fé. Que eu possa te conhecer como o Senhor é. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. Agora eu vou estar orando por você. Pai, em nome de Jesus, eu oro por essa pessoa, Senhor, que está aqui comigo na live, e aquelas que irão, Senhor, ouvir essa live, irão participar dessa live futuramente, através desse vídeo. E eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo, Senhor, venha sobre essas pessoas, sobre cada família aqui representada, Senhor. São momentos difíceis, sim, Pai. São momentos de crise, virão dias ainda piores. As pessoas estão desesperadas, as pessoas estão batendo cabeça, não sabem mais o que fazer, Senhor. Há tanto desemprego, há tantos pais de família, Senhor, que não conseguem dormir, virando de um lado para o outro, pensando o que vai ser no dia de amanhã, o que vão dar para os seus filhos, as mães desesperadas, Senhor. Oh, Deus, o homem escolheu o pior caminho, Senhor, que foi se distanciar de Ti. E agora, Senhor, essa humanidade globalmente está colhendo, Senhor, os frutos das suas consequências, das suas decisões erradas, Senhor. Mas no meio de tudo isso tem tanta pessoa inocente, Pai. Mas a tua palavra diz que o Senhor nunca viu um justo, nem a sua descendência mendigar o pão. E eu te peço nessa noite, Senhor, consola os corações aflitos, os corações desesperados, os corações que estão em pânico, pessoas que nem saem mais de casa, Senhor, com medo.
porque estão apavorando as pessoas, Deus. Mas Tu és um Deus, Pai, que conforta, que consola, que nos dá direção em todas as coisas. Desperta, Senhor, as pessoas que estão num sono profundo da consciência, que a luz do Teu Espírito Santo possa entrar, Senhor, em cada lar e trazer, Senhor, o esclarecimento, tirar as pessoas, Senhor, da falta de conhecimento. Em nome de Jesus, Senhor, restaura os corações machucados, os corações adoecidos, pelas mágoas, pelas calúnias, pelos maus tratos, pela indiferença, pelas agressões, Senhor, pelos relacionamentos tóxicos. Dá uma direção, Senhor. Dá uma direção, Pai. Tu és o caminho, a verdade e a vida, Pai. Que o Teu Espírito Santo entre na vida de cada pessoa que está comigo nessa noite. E que eles possam, Senhor, entender a fé, que o Teu Espírito Santo se revele a eles, Pai, para que eles compreendam que somente em Ti há salvação, somente em Ti há solução. Tu és a cura, Senhor, para as nossas enfermidades. Mas nós sabemos que todos nós temos um tempo nessa terra e nem sempre, Pai, a cura ela vai chegar até o nosso lar. Mas que nós possamos ter os nossos olhos fitos no Senhor, que nós possamos ter os nossos olhos no céu, que nós possamos andar na terra, Senhor, com nossos pés na terra, mas com os nossos olhos no céu. Em nome de Jesus, eu profetizo, Senhor, eu ordeno a Tua bênção sobre cada família aqui representada. Em nome de Jesus, eu peço, Senhor, a provisão dentro dos lares. Eu peço, Senhor, o suprimento, Pai, de alimento dentro dos lares. Eu peço a provisão, Senhor, de emprego, Deus, em nome de Jesus, em cada lar, em cada família, Deus. Levanta pessoas para abençoar as famílias, para levar provisão, para levar mantimento, Pai. Em nome de Jesus, mesmo que eles estejam desempregados, Senhor, que o Senhor não deixe faltar. E em nome de Jesus, que eles aprendam, Pai, que quando as coisas estiverem faltando, Pai, que eles entrem dentro do seu quarto, feche a porta e ore. E peça para o Senhor, porque o Senhor vai enviar a provisão. Porque o Senhor ouve a oração dos seus filhos. O Senhor ouve a oração dos seus filhos. Se nós, sendo mal, nós sabemos dar coisas boas para os nossos filhos, muito mais o Senhor, que é o nosso Criador, o Criador dos céus e da terra. Aquele que fez todas as coisas, que criou o universo, que criou as galáxias. E mesmo nessa poeirinha cósmica no universo, que é a Terra, o planeta Terra, o Senhor nos criou, o Senhor nos amou. E o Senhor nos deu, Senhor, o livre-arbítrio, o Senhor nos fez seres pensantes, que sabem escolher entre o bem e o mal, Senhor. Obrigado pelo Teu amor, obrigado, Senhor, pela Tua humildade, porque um Deus tão grande veio e morreu por nós. E nós não merecemos, Senhor, porque o Senhor nos perdoou antes da fundação do mundo. Quando o Senhor estava morrendo na cruz, o Senhor disse a Deus, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Que Deus é esse? Como é que nós vamos entender? As pessoas mal estão no poder, recebem um pouco de poder, Senhor, elas já humilham os outros, já desprezam. Mas o Senhor, um Deus tão grande, se fez humilde, se despojou de toda a sua glória e veio aqui a essa terra. Veio sujar os pés nessa terra. Mas o Senhor nos amou, um amor infinito, Senhor, um amor descomunal, um amor que não é humano, mas é um amor divino. Em nome de Jesus, eu peço, Senhor, te revela a essas pessoas que estão me ouvindo agora e que irão me ouvir. Em nome de Jesus, Pai, te revela a cada lar. Entra com provisão, entra com a cura, Senhor, das emoções. Que as pessoas que estão sofrendo de depressão, Senhor, elas possam olhar para dentro de si e buscar lá no íntimo, Senhor, aonde tudo isso começou, quem as feriu, a ponto, Senhor, de elas viverem, Senhor, aprisionadas pela angústia, pelo sentimento, pelo desejo de morrer, pelo desejo, Senhor, de acabar com a sua vida, pela falta de prazer de viver. Pai, em nome de Jesus, que elas liberem o perdão agora, em nome de Jesus.
Em nome de Jesus, o perdão é uma decisão e aquilo que a gente não pode fazer é o Senhor que faz. É quase impossível, Senhor, humanamente a gente perdoar aquele que nos estuprou, que nos violou, que nos machucou, que nos feriu. Mas a decisão é nossa, a nossa parte é apenas decidir perdoar e perdoar. E aquele sentimento genuíno que se chama perdão, Senhor, que é divino, porque só o Senhor sabe perdoar. Ninguém sabe perdoar como o Senhor perdoou. Em nome de Jesus, Senhor, te revela essas pessoas que estão me ouvindo. Que entre libertação nesse lar, que entre a cura, em nome de Jesus, que entre a cura dentro desse lar. Que entre a restauração, que entre a alegria, que entre a paz, que entre a esperança. Em nome de Jesus, restaura os casamentos, Senhor, que estão sofrendo, Pai, com agressão física, agressão verbal, indiferença, falta de amor, briga entre os filhos, discussão entre a família, gritaria. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, eu repreendo toda obra do diabo que tem agido dentro dos lares, através dos vícios. Eu repreendo em nome de Jesus toda obra de encantamento e ordeno a cura, o milagre, a restauração, a libertação em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, seja liberto, seja curada, seja restaurada, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, todo o poder te foi dado nos céus e na terra, e é no poder de Yeshua HaMashiach, em nome de Jesus, que eu oro. Em nome de Jesus, eu ordeno a bênção, a cura e a libertação. Senhor, dê uma noite reparadora, um sono reparador. Dê um domingo abençoado, Senhor. Dê um início de semana, Senhor, abençoado, de portas abertas e de cura. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu oro. Obrigado, Senhor, por me ouvir e responder as minhas orações. Eu te glorifico, Senhor, eu te exalto. Tu és o Senhor, o Rei dos Reis. Louvado e engrandecido seja o teu nome para sempre. E eu aguardo a tua vinda, o dia que o Senhor virá me buscar. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero deixar um conselho para você. Adquira uma Bíblia. Não importa, seja a Bíblia mais simples que for. Ela é uma joia preciosa, é um baú de riquezas. E leia todo dia um salmo. Acorde de manhã, agradeça a Deus pela vida. Peça a Ele, Senhor, dirige a minha vida nesse dia. Abre as portas que estão fechadas. Senhor, envia o teu anjo diante de mim. Prepara o caminho para que as coisas deem certo. Sabe, comece o teu dia confiando em Deus, crendo que Ele vai fazer o melhor. E se não acontecer o melhor naquele dia, vai acontecer no outro. Mas porque Deus vai provando a nossa fé, Ele quer que fortalecer a nossa fé. É que nem um pai, quando dá tudo que o filho pede, né, estraga o filho. Então Deus ele vai nos moldando, nos aperfeiçoando de fé em fé. E leia a Bíblia, isso vai fortalecer, você vai ver que o seu dia vai ser diferente, o seu dia vai render, você vai se sentir feliz, as coisas vão dar certo. Comece priorizando, entregando o teu dia nas mãos do Senhor. Que Deus te abençoe. É um prazer estar aqui nessa live. Não esqueça, né, de se inscrever no canal, isso me ajuda, né, porque quando você se inscreve, curte, né, o YouTube ele entende que é um vídeo importante e ele começa a ranquear esse vídeo, e esse vídeo começa a aparecer na linha do tempo do Facebook, do YouTube. Então, me ajude, né, a divulgar, né, e evangelize junto comigo, faça a missão, né, alcançando outras vidas que precisam ser abençoadas. Que Deus te abençoe em Cristo, né, é um prazer estar aqui, né, e que nós possamos nos encontrar outras vezes, tá bom? E se quiser, deixa teu comentário aqui embaixo, eu vou ficar muito feliz em poder ler. Deus te abençoe em Cristo e uma boa noite, em nome de Jesus.